Shalom, meus amigos! A revelação do Senhor está nos livros de 2 Reis, capítulo 18, e também só que 2 Samuel, capítulo 17 e Lucas, capítulo 15. O Senhor vai falar grandemente no seu coração. A palavra revelada começa agora. Eu vou pedir para você já estar compartilhando essa live e, por gentileza, esteja também compartilhando a live que eu vou estar colocando no YouTube depois daqui. Esteja também dando seu joinha, esteja também comentando e seja meu inscrito no canal. Compartilhe e ajude a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Olhe, enquanto você tem esse 1 minuto para você pegar a sua Bíblia e poder compartilhar essa palavra, eu vou deixar aqui com você um louvor de uma cantora que eu conheci por esses dias, e eu quero muito que você ouça a palavra revelada que ela tem através de um louvor. Preste bastante atenção nesse louvor que ele vai estar falando no seu coração. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu contemplo com carinho lá do mundo, te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo terei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu comigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo darei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, minha filha, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo terei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Olha que lindo esse louvor. Está sentindo a presença do Senhor? Eu estou sentindo a presença do Senhor desde quando eu comecei o meu dia, que eu apresentei o meu dia ao Senhor. Comecei a falar: oh meu Deus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade para poder estar falando comigo, sendo meu conselheiro.
E antes de começar, vou pedir para você já pegar aí a sua Bíblia, que está no livro de 2 Reis, capítulo 18. O Senhor vai falar grandemente ao seu coração, você crê? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem tem sido o seu afrontador? Vou pedir para você parar um minutinho e pensar, quem tem sido o seu afrontador? Aleluia, Senhor. Vou começar a ler aqui e conforme o Espírito Santo for ministrando no meu coração, eu vou falando com você, tá bom? Vamos lá, no versículo 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Sabe, naquela época o reino estava dividido. Existia o reino do sul, que estava ali Judá, e o reino do norte, que vinha de Jeroboão, da tribo de Efraim. E diz a palavra que o rei Ezequias, ele foi um exemplo entre todos os reis que passaram ali de Judá. No versículo 2, tinha 25 anos de idade quando começou o reino e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Elá significa nobreza, nobre. E a mãe de Ezequias, ela é uma mulher muito sábia. Mas o pai de Ezequias era um idólatra. O pai de Ezequias, ele até chegou a sacrificar um filho dele para os deuses. Então eu te pergunto, quem que você acha que Ezequias seguiu ali o exemplo? Será que os pais estão sendo os exemplos dos seus filhos? Ezequias, ele teve uma forte influência da sua mãe. E eu sei muito bem que tem mães aqui que é como diz o provérbio 31, mulher sábia. A mulher sábia edifica o teu lar. Glórias a Deus. Vou continuar aqui, tá bom? No versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Para você poder também ver, lá no 2 Crônicas, capítulo 29, fala melhor ainda do reino de Ezequias. Tudo que ele fez fez um avivamento naquela época. Ele quebrou com os altares, tudo o que fazia o povo pecar. E Deus nos chama para sermos os Ezequias da nossa era. Quebrar com os altares que muitas vezes nós colocamos na frente de Deus. Sabe, você pode estar se perguntando, mas que altar é esse? Se imagine você dizendo para o seu Senhor, meu Deus, eu tenho como um único e verdadeiro na minha vida. Mas Senhor, eu também tenho, Senhor, outras coisas que eu também quero junto com o Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, poder durante o dia ter 6 horas para poder estar com meu filho, com a minha filha. Eu quero também durante o meu dia, Senhor, mais 4 horas para ficar com o celular. Eu quero mais 2, 3 horas para fazer outras coisas. Mas aí eu te pergunto, qual é a hora que você está falando para Deus que você vai ter tempo para Ele? Deus nos chama para sermos Ezequias da nossa era. Deus nos chama para ser o Ezequias da nossa descendência. Diz a palavra que não houve homem tão reto no reino de Judá. Vamos continuar aqui? Versículo 4. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã era uma cobra feita de cobre. Sabe, ali, se eu não me engano, pegar aqui a colinha, no Números 21, versículo 9, diz que
o pessoal de Israel estava ali irritando grandemente a face do Senhor com a murmuração, porque eles estavam no deserto, estavam falando assim para Deus que estavam tendo necessidades. E aí Deus veio e permitiu que serpentes o picassem. Quando eles foram picados por essas serpentes, Moisés foi e clamou ao Senhor. E Deus falou para que eles levantassem ali uma serpente de metal que se chamava Neustã. Quando eles olhassem para aquelas serpentes, eles seriam curados. Meus irmãos, desde aquela época, de Moisés até aqui, o que está falando aqui no 2 Reis, capítulo 18, ainda existia a Neustã. Ainda existia aquele pecado. As pessoas estavam idolatrando aquela serpente. Eles entendiam que aquela serpente iria curá-los. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Às vezes você coloca o médico, a medicina, o teu pai, a tua mãe como uma Neustã. Como uma Neustã. Pessoas que foram levantadas por Deus, mas que somente quem pode curar é Deus. Já falei aqui que nós não podemos pegar a fé de bengala de outras pessoas. E muitas pessoas estão aí idolatrando Neustãs. Aleluia, Senhor. Vou continuar aqui, tá bom? Mas Deus tem muito, muito mais para falar com você. No versículo 5, no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. No versículo 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Diz que Ezequias, ele se irou contra o rei da Síria, e não o serviu. Senaqueribe é o nosso afrontador. Posso dizer, Senaqueribe como nosso inimigo espiritual, e tem pessoas que se levantam como Senaqueribes, aqueles que não afrontam. Vocês vão ver aqui o que diz a palavra. Hoje, 3 bênçãos do Senhor te alcançam. 3 bênçãos de Ezequiel profetizo que te alcança. Força e coragem, prudência e retidão nos caminhos do Senhor. Porque diz aqui a palavra de Deus, porque Ezequiel obedecia os mandamentos do Senhor, ele era protegido por Deus. Aleluia, Senhor. Se você está nos caminhos do Senhor, você é protegido por Deus. Não deixe que Senaqueribe nenhum venha com afronta sobre a sua vida, sobre a sua mente. É exatamente dessa maneira que o inimigo gosta de atuar. O inimigo gosta de atuar em nossas mentes. Saiba você que nós temos muralhas, fronteiras em nossas mentes. A cada dia estamos no campo de batalha da nossa mente e nós temos que sermos libertos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. A nossa mente muitas vezes nos falam assim: não, você não consegue. Olha, o médico falou para você que esse câncer é incurável. A sua mãe falou para você que ela não está nem mais aí com você, que você é um filho, uma filha perdida. Por que você ainda gosta, ama ela, se rebele contra ela? Ou então se rebele contra Deus? Você tem orado há tanto tempo por uma cura, por uma transformação, por uma libertação na tua casa, e você ainda está esperando nesse Deus? Sim.
Senaqueribe, o inimigo atua nas nossas mentes. Senaqueribe, sabe? O inimigo, vou dizer aqui, as potestades atuam na nossa mente. E quando não, levantam pessoas que são usadas. Elas não são nossas inimigas. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do reino dos céus. Está sendo afrontado? Fique em silêncio. Está sendo afrontado? Quer desistir? Busque a presença do Espírito Santo. A força viva que habita em você vai fazer com que você destroça qualquer Senaqueribe da tua mente. Não os homens que foram levantados por Senaqueribe, porque nossa luta não é contra eles. Devemos demonstrar o fruto do Espírito também. Eu vou falar um pouquinho mais do fruto do Espírito com você, tá bom? Diz assim, no versículo 8: ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Meus irmãos, olha que coincidência. Aqui está falando de Gaza. O que está acontecendo agora? Lá em Israel. Não é coincidência. Essa é a palavra revelada do Senhor. E o Senhor está falando sobre Gaza. Sabe, eu fui fazer uma pesquisa sobre Gaza no hebraico. Não tenho conhecimento de hebraico. Se der para vocês enxergarem aqui, ó. Gaza no hebraico, tá vendo? Esses símbolos. Só que do hebraico a gente lê de trás para frente. Então, ó, esse símbolo aqui no hebraico significa olho. E esses símbolos significam o nome de Gaza. Aqui esse símbolo significa, sabe o quê? Ó, vou ver para você. Arma. E esse símbolo significa fôlego. Ou seja, Gaza. Já de muito tempo existia uma revelação na palavra, um tesouro, da qual o Senhor estava falando na tradução do hebraico. Que já aqueles homens já estavam de olho nas armas. E o fôlego deles são as armas. Aí você fala assim, vamos orar pela paz de Israel. Mas se está em Apocalipse, sabe qual é a paz que o Senhor quer que você esteja orando? O Espírito Santo falou comigo esses dias. Filha, transmite esse recado para a minha igreja. Ele quer que você esteja orando para que judeus e muçulmanos venham ser convertidos. É essa paz que Deus quer. A paz que é Cristo. Tem um louvor. Irmãos, tem um louvor que eu acho muito lindo. Quando eu estudava no colégio adventista, de Alessandra Samadello. E se encaixa perfeitamente. Presta atenção. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, minha luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo vai achar solução. A esperança é Jesus. Meus amados, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus para você. A esperança é Jesus para os árabes e para os judeus. Esteja orando assim para que tenha paz. Esteja orando para aquelas crianças inocentes, para aqueles idosos que estão ali, para as pessoas que estão sofrendo. Mas comece a orar para que eles venham aceitar o Senhor. Sim, Deus também vem com salvação para eles, sabe? O Senhor não falou da palavra revelada no capítulo 3 de Lucas. Lucas 15, versículo 3, perdão. Da qual eu vou ler para vocês. Olha só que lindo que o Senhor fala em Lucas, capítulo 15. Parábola da ovelha. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir.
E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe propôs esta parábola, dizendo: olha só que o Senhor está falando conosco. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluias, meu Deus. Tem pessoas aí que ainda estão te decidindo, e o Senhor está falando que você é a ovelhinha perdida dele. E eu estou aqui através do Espírito Santo para perguntar a você: você aceita o Senhor? Você aceita o nosso Salvador como único e verdadeiro na sua vida? Ele parou tudo o que ele tinha para poder dizer aqui para você nesse momento. Sim. Filho, você me aceita? Você é a ovelha perdida. Você é a ovelha que todo dia eu fico acompanhando para que você não caia num aprisco. Você é a ovelha que eu não deixei ainda o inimigo tocar, para que você venha falecer e perder a tua salvação. Deus te ama muito. Deus veio para todos nós. Não veio só para aqueles que aceitaram o Senhor. Todos nós estamos na escola do Espírito Santo. Todos nós estamos a cada dia aprendendo nele. A cada dia é um novo dia para sermos libertos. A cada dia é um novo dia para sermos salvos. Não demore. Se você quer aceitar o Senhor nesse momento, você pode estar falando assim: Senhor, eu aceito como o único e verdadeiro Salvador na minha vida. Depois, se você quiser me procurar no particular, eu vou fazer uma oração por você. Depois a gente pode estar conversando melhor para você estar vendo uma igreja que está mais perto de você. O Senhor não vê placa de igreja. O Senhor não criou placa de igreja. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas o Espírito vivo, o Espírito da verdade, falou através de apóstolo Paulo, para que todos nós pudéssemos ficar junto com outros irmãos. E junto com outros irmãos que já aceitaram o Senhor, nós formamos a igreja. Dentro de templos, para que ali, aonde foi levantado os ministérios, os 5 ministérios, sabe? O de profeta, o de missionário, de evangelista, os dos professores, os mestres. E também tem os diáconos e os apóstolos. Todos eles para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor. Nós necessitamos ficar no meio sim de templos, nós precisamos estar no meio deles. Precisamos viver em comunhão com nossos irmãos. Não basta apenas você ficar ouvindo a palavra por aí no seu celular, porque senão você ainda vai ser a ovelhinha perdida do Senhor. Você entende que o Senhor está falando com você? Eu vou continuar aqui a palavra, Deus tem mais para falar com você. Não saia não, fica aí, não saia, Deus te ama muito. Gaza é a atual Palestina, né? Descendente dos filisteus. E sabe, essa história é muito antiga, é rixa de irmãos. Você vai entender o que eu estou falando para você. Vocês lembram da história que dizia assim: Deus foi para Abraão e falou assim: Abraão, saia da sua terra e vá para uma terra da qual eu te mostrarei. Abraão foi, partiu. Durante a caminhada, nós sabemos como é que é a história. Durante a caminhada, Deus trabalhou ali com a fé dele. Foi crescendo, crescendo a fé dele. Só que quando, com 100 anos de idade, um dos anjos do Senhor falou para Sara que ela iria
ter um filho. Antes disso, o Senhor já tinha falado com Abraão e também com Sara, com Sarai, que ela teria um filho mesmo na velhice dela. Ela não acreditou. Ela foi impaciente. Ela pediu para que a sua escrava Agar, a escrava, quando ela foi para o Egito, e aquele rei lá do Egito falou para ela que ela poderia levar tudo, e ela levou aquela escrava. Aquela escrava a serviu muito bem. Só que depois, quando veio a afronta, quando Senaqueribe se levantou, através da vida da escrava Agar, ela já não queria mais. É certo que o Senhor tinha falado para ela que ela tinha que sim se despedir daquela escrava. Então, Sarai teve um filho chamado Isaac. E desse filho, as descendências de Isaac, o Senhor fala que seria as descendências de Deus, os filhos de Deus. Mas as descendências dos filhos de Ismael seriam todos aqueles que ainda não aceitam o Senhor. Sim. E aí, Deus falou para que se despedisse do filho mais velho, que era Ismael. Isaac veio depois, era o filho mais novo. Meus irmãos, por essa desobediência, porque Sara, ela foi impaciente. Mas o Senhor tinha falado para Abraão, olha só, a importância do homem se manter firme no que Deus falou. Pense bem, lá no Jardim do Éden, Deus tinha dado uma ordenança para quem? Para quem que Deus falou que não era para comer do fruto? Primeiramente, para quem? Foi para Adão. Quando a mulher falou para Adão, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser mais firme e liderar aquela mulher. Não é mesmo? Mas isso não aconteceu. Aí temos um outro exemplo de Jó. Um exemplo diferente. Imagine se Jó tivesse ouvido a esposa dele. Falasse: Jó, olha, por todo esse sofrimento que você está passando, amaldiçoa esse Deus e morre. Se ele tivesse amaldiçoado, ele teria perdido a salvação dele. E aí, muitas vezes, nós também amaldiçoamos a Deus. Amaldiçoar é maldizer, falar mal. Quando nós falamos assim: mas Deus não está vendo meu sofrimento. Mas eu não aguento mais essa situação porque Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo comigo. Vocês não acham que isso também é uma maldição? Não é maldizer a Deus? Deus vai dar mais oportunidades para você bendizer o nome dele. E aí chegamos em Abraão. Abraão, Deus tinha falado para ele que ele seria pai de multidões. Já tinha falado para ele como que ia ser o destino dele. Bastasse apenas ele olhar para o destino. E Deus falou para você como vai ser o seu destino. Basta apenas você olhar para o seu destino. Se você sabe o seu destino, qualquer afronta que vier, uma doença, Deus falou para você: olha só, você ainda não é vó. Entende? Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Você ainda não é avó ou avô. E aí surge uma doença. Mas Deus falou assim: filha, você vai ser vô, você vai ser avó. E essa doença, os médicos falaram que você tem poucos dias de vida. Qual foi a promessa? Você vai se basear na promessa? Você vai basear na circunstância, na afronta, no que Senaqueribe colocou na tua vida? Qual vai ser o seu pensamento? Você vai lutar contra a fortaleza da sua mente, contra as muralhas da sua mente? Você consegue dizer isso nesse momento? E Abraão, ele tinha que ter sido mais forte com a esposa dele, mas ele não foi. E aí, voltando aqui, aquela geração de Isaac e de Ismael se tornaram inimigas por ciúmes. Por quê? Hoje que se diz os árabes, não vamos dizer aí os muçulmanos, vulgarmente aí, eles dizem: não, nós somos o filho da promessa, porque nascemos primeiro. Teve ciúmes, é uma rixa entre os dois. Mas se isso tivesse acabado lá de trás, e Deus está falando com você, eu vou lá no Lucas capítulo 15,
ler um pouquinho aqui para você. O filho pródigo. Olha que lindo que Deus tem para dizer para você. O filho pródigo, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, pois ele, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, com os trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Jesus, o pão vivo. Levantar-me-ei e irei ter-me com meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ô ovelhinha perdida, uma vez Deus te gerou, e o filho pródigo pediu assim: Deus, eu tenho abundância de saúde, eu tenho tudo, eu vou viver o que eu tenho que viver, depois eu aceito o Senhor. Deus está nos mostrando, através de Israel, que a vinda dele está para ser próxima. Eu tenho forte convicção que está para ser nessa década. Apocalipse 16 diz que o rio Eufrates se secaria, e ele está se secando, que os reinos do norte estariam guerreando ali com Israel. E olha o que está acontecendo. Essa guerra vai parar? Vocês acham que essa guerra vai parar? Acham? Se isso já não é um preparo do que diz ali em Apocalipse que iria se levantar, um anticristo, não qualquer anticristo que já passou, mas um anticristo que vai falar de paz, que vai convencer a muitos que ele é o próprio Deus. Muitos irão ser enganados. E você acha que isso vai acontecer como? Um acordo de paz? Acordo de paz é levantado quando estamos em meio a um caos, em meio a uma guerra. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora. Não se demore para aceitar o Senhor está voltando. Ovelhinha perdida, filho pródigo. O filho pródigo, tanto a ovelha perdida, tanto o filho pródigo, Deus festejou no céu. E aí diz aqui mais para frente, para poder aqui encurtar um pouco e voltar aqui à nossa mensagem principal. Diz que o filho mais velho, ele teve ciúmes do filho mais novo, falando: pai, eu estou te servindo há tanto tempo, e você vê aí que esse seu filho mais novo saiu, né, inconsequentemente, fazendo coisas erradas. Aí quando ele volta, o Senhor o honra mais do que eu que estou te servindo. Quantas vezes nós não agimos assim por ciúmes? O Espírito Santo de Deus está falando sobre isso hoje, sobre ciúmes. O Espírito Santo está dizendo para você: você está sendo controlado por ciúmes? Muitas vezes, quando vemos que um irmão aqui para a igreja, quando o irmão está crescendo no ministério dele,
Nós falamos glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas quando Deus o exalta, aí acho que é difícil para alguns. Os ciúmes vêm. Ou então, deixamos que a nossa alma nos controle com esse sentimento em outras áreas de nossas vidas, não só no ministério. Sabe como a gente consegue ser liberto desses sentimentos da carne? Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Com o fruto do Espírito. Sabe? Quando você aceita o Senhor, Hebreus 3 diz assim, que aquele que não nasceu das águas e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você aceitou o Senhor, se arrependeu, falou, meu Deus, eu te aceito como único e verdadeiro Salvador dessas águas, aí você recebe o Espírito Santo. Eu vou colocar aqui para vocês se imaginarem. Imagine essa situação. O fruto do Espírito, um fruto. O que é necessário para que um fruto cresça? Vamos lá, se imagina uma árvore. Imagina que essa árvore, essa videira, vamos colocar aqui a videira é Jesus. O que é necessário para que um fruto cresça? Raízes profundas, um bom solo, uma ceifa que são os nutrientes, a poda. E o Espírito Santo vai falar mais no seu coração o que é necessário. Mas sem a semente não é possível. A semente, os frutos do Espírito e a semente, vamos colocar a semente. A semente é o Espírito Santo. O solo é nossa alma. Aleluia, Senhor. Olha que Deus está falando com você. O solo é a nossa alma. Nossa alma arrependida, sentando a cada dia a sermos parecidos com Cristo. A seiva, os nutrientes são Jesus. O pão vivo, a palavra de Deus, a palavra que o Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito Santo fala com a gente. Fala, dá conselho. Né não, irmã Miriam? Está aí acompanhando, glórias a Deus. Minha sogra Carminha. Dá conselho. Também nos consola. Dá força. Intercede por nós. Ora por nós. É muito lindo, irmão. Cura a gente. É lindo demais. O Espírito Santo é muito lindo. E a poda? Porque Deus diz assim na videira, se não me engano é João 15, né? Ele corta os galhos para que os frutos venham mais robustos, mais fortes, frutos melhores e maiores. Agora vamos lá para o fruto do Espírito. Nós temos a semente, temos o Espírito Santo de Deus em nós. E aí, já tem lá a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Já tem. Conforme você vai se enchendo de Deus, sabe, procurando ser uma nova pessoa, o que você fazia diante você não faz mais, procurando ler a palavra, procurando estar no meio dos irmãos ali no templo, procurando jejum, gente. Jejum é consagração. Sabe o que diz o jejum? Tem um estudo. Quando a gente jejua, nós fazemos que a nossa circulação ela fica mais no cérebro. E quando a gente está comendo, a nossa circulação fica mais aonde? No estômago. Então, quando a nossa circulação fica mais no cérebro, nós somos mais perceptíveis, acaba abrindo algumas áreas da nossa mente para que a gente tenha mais capacidade de entender a palavra do Senhor. E aí, quando você está no jejum, você começa a ler a palavra do Senhor, você começa a ter entendimento que o Espírito Santo está dando para você, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? E não somente isso, não somente o jejum. Também você se edificar, sabe, louvando, adorando ao Senhor. É a cada dia deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Essa é a poda.
E aí, quando você vai ver, os frutos do Espírito já estão bem grandinhos. Vamos colocar aqui frutos. Embora a palavra de Deus fala frutos, é como se fosse um fruto só. Eles estão grandes, a ponto de você ser totalmente transformado e você também transformar ao seu redor. Você modificar o seu redor. Quando você é transformado por Deus, o seu redor também é transformado. As bênçãos de Deus te alcançam. Nós não devemos correr atrás de bênçãos. As bênçãos de Deus nos alcançam. A proteção de Deus nos alcança quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Quando a gente busca a presença dEle. É uma consequência. Não é algo que a gente consegue pela nossa força. Nem buscando a fé em outro como bengala. Sabe? Isso é tão lindo. Então, se eles tivessem aceitado o Senhor, se judeus e muçulmanos tivessem aceitado o Senhor, eles teriam recebido o batismo no Espírito Santo. Teriam manifestado ali, meus irmãos, o fruto do Espírito, e toda essa rixa de irmãos, coisa lá do passado, teria terminado. Então, se tem ainda sentimentos carnais, se tem coisa na sua, mente que fica vindo à tona, é porque ainda você precisa estar sentindo mais do Espírito Santo. Daquilo que eu falei para você. Que o Espírito Santo de Deus falou para você de uma forma bem simples. É assim. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, transforma você e transforma também. Olha que lindo. Vou continuar aqui que Deus tem mais para falar com você. E diz aqui... Ali no versículo, eu vou um pouquinho mais para frente, tá? Vou um pouquinho mais para frente. No versículo 22. Olha a afronta de Senaqueribe. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos de cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar, vos inclinareis em Jerusalém? Vamos entender essa parte aqui. Rei Senaqueribe, ele estava querendo fazer com que os povos ali judeus, né, de Judá, se entregassem a ele. Presta atenção nisso, se entregassem a ele. Então ele queria que eles fossem convencidos que o rei estava fazendo algo de ruim para eles. Que eles não deviam confiar naquele rei. Eles assim, olhe, não foi esse rei que quebrou os altares? Coisas que vocês gostam de fazer? É porque naquela época, aqueles povos, ao mesmo tempo que eles levantavam um altar, né? Um altar ali, um altar de pedra para adorar a Deus, eles também faziam deuses e adoravam a Deus. Hoje não é diferente. Nós temos aí deuses em forma de imagens, religiões que permitem nós orarmos a santos, considerados santos, imagens, sabe? E aí Deus falou assim, que ele é contra isso. Lá nos 10 mandamentos, ele é contra. E Ezequias, ele veio para fazer um avivamento, ele destruiu todos os altares. Até o Neustã, que estava lá desde a época, muito tempo, desde a época de Moisés. Quantos reis não passaram depois? E ele destruiu com aquela Neustã. Então, Senaqueribe falou assim, olha, é nele que vocês vão confiar? Que destruiu aí os altares de vocês, coisa que vocês gostam. É bem assim que o inimigo, que as potestades fazem, né? Para quem ainda não aceitou o Senhor.
Potestades, nós falamos que são os demônios. Existe sim anjos de Deus e anjos de Satanás. Diz assim que quando Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra Deus, houve uma guerra nos céus. E 1/3 dos anjos desceu, foi expulso do céu e desceu juntamente com Satanás. E esses são chamados de potestades. E essas potestades, elas atuam na mente de muitas pessoas. Nem sempre o que acontece de ruim é por eles, né? Como eu disse, a mente, ela tem fortalezas dentro dela que a gente precisa quebrar. E só quebra com o Espírito Santo. E se não quebra, nós não podemos sermos salvos. Não existe outro caminho. O caminho é aceitar o Senhor, se batizar, descer as águas e andar pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho, é o que a palavra de Deus diz. Hebreus 3. Aquele que não nascer da água do Espírito Santo não poderá ver o reino de Deus. Isso é para todos nós. Os que já aceitaram o Senhor, os que estão para aceitar o Senhor através dessa live. E aí ele estava falando, Senaqueribe, para esse povo. É nele que você vai confiar? Ah, mas é tão mais gostoso. Olha aqui, eu tenho um prato para você. Olha o prato do inimigo. Esse trabalho que você está exercendo, você ganha pouco. Vem aqui, aceita aquela proposta. Aceita aquela outra proposta da qual você vai ganhar dinheiro fácil, de forma errada. Não, essa esposa aí, ó, não tá com nada. Aquela pessoa ali é mais bonita, é mais inteligente, é mais capacitada. É o que o Senaqueribe está falando para você. O Espírito Santo de Deus vai falar mais no seu coração. Essa roupa que você está usando, não, essa roupa não. Essa roupa aí não é descolada. O que fala para você? Que você deve estar utilizando uma roupa que não seja sensual? Imagina, você é bonita, você tem que mostrar o seu corpo. Você é bonito, você tem que mostrar o seu corpo. É mais fácil, né? Para carne. Seguir o que o Senaqueribe nos fala. Mas será que é esse o caminho que vai te levar para Deus? Vou continuar aqui. No versículo 23. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavalos para eles. Cavaleiros. Aqui ele estava zombando, né? Ele disse assim, ó, é com esses poucos aí que você vai conseguir vencer a batalha, ô rei Ezequias, que você está aí dizendo que você não vai se entregar a mim? Olha o que o confrontador falou por esses dias para alguns aí. É com esse pouco que você vai conseguir? Você não tem nada? Esse seu comercinho. Você não vai muito longe. É só com isso? E não foi só o que Ezequias tinha que ele conseguiu, mas a diferença é que quando você, no seu pouco, Deus está, Ele te honra. Ele vai na tua frente. Ele é o teu exército. Pode ver em muitas passagens da Bíblia, como lá no Gideão. Hoje estava conversando com a minha sogra. Gideão foi com 300, ele podia com mais, mas foi com 300. Quem estava na frente dele? Quem era o rei dos exércitos? Não é exatamente assim que os judeus falam? O rei dos exércitos? Quem é o teu rei? Quem tem sido teu rei? Senaqueribe? Ou Deus? O grande eu sou, Ele é na tua vida? O grande eu sou, Ele está na tua vida? Aleluia, Senhor. Vamos continuar. Como, pois, faria virar o rosto de um só príncipe dos meus menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. E aí, eu vou indo mais para frente, ele estava falando assim para o rei Ezequias. Ezequias, em quem você está colocando então a tua confiança?
Você está colocando a tua confiança em Deus, ou você está colocando a sua confiança aí no Egito, que lá no Egito vai ter cavaleiros, mas o Egito é um bando de traidores que vai te trair? Em quem você está colocando a tua confiança? O que é mais fácil ou em Deus? A tua confiança tem sido depositada, como de Tomé, no que você vê, ou pelos olhos da fé? A tua confiança vai ser quando você vê o teu esposo transformado, quando você vê a tua esposa transformada, o teu filho, a tua filha, quando você tiver o emprego que você quer, o salário que você quer, a empresa que você quer, tem aí empresários, né? É desse jeito. A tua esperança tem que ser Jesus, como eu cantei aqui. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. Vou continuar aqui, tá? Ali no versículo 28, Rabsaque, ele foi ali ele era um mensageiro do rei Senaqueribe, pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, falou na voz do povo, ele queria trazer o pavor para o povo, entendeu? E disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco faças Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um de sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto. Senaqueribe estava querendo afrontar o rei Ezequias, querendo amedrontar ali aqueles povos, querendo fazer com que os judeus da parte de Judá fizessem um contrato, sabe? Estivesse abandonando o rei Ezequias, estivesse indo para o lado de Senaqueribe, que lá eles teriam vides, teriam vinhas, lá seria melhor. Quantas vezes o inimigo não age dessa maneira conosco? Querendo fazer com que nós façamos contrato com ele. Aí você pode estar pensando: nossa, como assim contrato? É desse jeito. Porque quando nós damos ouvido para Satanás e deixamos Deus de lado, nós fechamos contrato. Eita glória, nós fechamos contrato com o inimigo. Contrato. Damos legalidade para o inimigo poder ser pai. Não é assim que Jesus fala? Jesus fala: mas vocês não me ouvem porque tem como pai o diabo. Palavra pesada, hein? Porque tem como pai o diabo. Eu vou continuar aqui. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? E ele continua falando. Porventura, Ezequias, você viu o que eu fiz ali, a nação do Egito, destruir? Você vai conseguir escapar da minha mão? Aí tem um segredo aqui, que Deus vai falar com você. Você já parou para pensar nisso? Por que Senaqueribe não fez como ele fez então nas outras nações? Olha lá. Ele foi no Egito, ele já tomou a cidade do Egito. Por que então ele não chegou lá? Tem gente que o Espírito Santo já vai falar antes de mim.
Por que Israel já não chegou lá e tomou o reino do sul, Judá, reino do sul, ali de Israel, que era dividido em 2 reinos? Para pensar nisso. Sabe por quê? Porque como ele mesmo diz, se você for ler ali nos versículos anteriores, ele diz que ele foi com o Egito para lutar, porque Deus tinha falado para ele ir. E é verdade que Deus usa como mão ali de ferro até o inimigo. Ele é Deus. Ele pode fazer assim. Ele pode pegar assim o inimigo para tocar na tua vida em alguma determinada área, para tratar assunto com você. A palavra de Deus, se você for ler Gênesis e Apocalipse, você vai ver do juízo de Deus e do amor de Deus. Aliás, o amor de Deus é dividido entre juízo, que são as leis, né, e a bondade dele. E as leis, quando ele aplica, ele trata da forma que ele quer. Nós podemos ver que tem vezes que ele pode sim colocar nós na mão do inimigo para poder tratar assunto conosco. E aí, ele sabia que não foi Deus que falou para ele ir contra o rei de Ezequias. Então qual era a estratégia dele? Eu vou amedrontar os seguidores dele, né? Porque se eu fazer eles pecarem, eles já não vão ter a proteção de Deus. E aí, sem a proteção de Deus, eu vou sobre eles. Tem pessoas aqui que o inimigo não pode tocar. Mas por esses dias que se passou, que vai se passar, ele vai entrar com uma estratégia para fazer com que você venha a pecar. Ele vai te afrontar. Presta atenção. Ele vai te afrontar, porque é dessa maneira que ele vai conseguir fazer que você perca a proteção de Deus. Ele podia, Senaqueribe, muito bem ter ido lá e ter arrasado com aquele país. Ele já tinha tomado o reino do norte, ali de Israel. Agora ele queria também o reino de Judá. Só que ali no de Judá, o rei Ezequias era reto. Tem muitos Ezequias aqui. E o inimigo está com uma estratégia para te afrontar. No meio da afronta, se cale. Porque Deus é um Deus justo. É Ele que vai dizer que você é inocente nessa batalha. Mas, irmã Fernanda, tá difícil. Porque esses caluniadores, esses afrontadores, não tem um único dia que eles não vêm. Você acha que as potestades, os demônios, eles vão se materializar na tua frente? Eles vão usar as pessoas, vai usar até mesmo clima, chuva, eles podem. Eles estão nos ares. Eles podem. Então, por esses dias, preste bem atenção. Eu vou ler aqui para você o que diz. Só um minutinho, no Salmo, se não me engano, no Salmo 39. Vou pegar aqui o Salmo para poder ler para você. Olha só. Aqui no Salmo 39, no capítulo 9. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Em meio à afronta, em meio à dificuldade, a tendência é nós nos desesperarmos, é nós murmurarmos, é nós acabar saindo da vontade de Deus, é nós ouvirmos os conselhos errados. E aí entra também a revelação do Senhor para você, que está no 2 Samuel, capítulo 17. Lá no 2 Samuel, capítulo 17, diz assim: existia 2 conselheiros que Absalão teve que ouvir, Aitofel e Ursai. 2 exemplos de conselhos.
Um era um bom conselho, outro era um mau conselho. Sabe? O Sai tinha dado um conselho para ele, para que ele pudesse chegar ao pai dele, Davi, de uma forma. Porque ele estava perseguindo o pai dele. E Aitofel tinha falado de outra forma. E aí o Espírito Santo de Deus fala assim: o Sai é o Espírito Santo de Deus. Ele é o bom conselheiro. Aitofel, o mau conselheiro. A nossa mente tende a ser má conselheira nos tempos de angústia. E aí, Senaqueribe levanta ainda pessoas para ser Aitoféis em nossas vidas. Você precisa saber, por esses dias, a quem você vai ouvir, se é o Sai ou se é Aitofel. Porque ele sabe que ele não pode tocar em você. Você é ungida. Tem gente aqui que já aceitou o Senhor, que tem o Espírito Santo, o selo de Deus, que fala na palavra. Mas aí o inimigo quer te fazer pecar. Aí você perde a proteção e ele vem. É dessa maneira. Preste bem atenção por esses dias. Na afronta que vai ser levantada. Mas uma coisa eu te digo. Que o final desse capítulo, Ezequias, ele não aceita. Ele não aceita afronta. Ele vai para o Senhor. Ele busca o profeta. Sabe? Ele vai até o profeta Isaías. E o profeta Isaías fala assim: vai. Vai porque Deus está com você. E Deus levantou a profeta aqui para falar para você. Vai, que Deus está com você. Aleluias. Deus está com você. Mas no meio da afronta, se cale. Não murmure. Busque a Deus. Senhor, o Senhor está vendo essa afronta, da qual eu estou passando. Mas eu peço, meu Senhor, que o Senhor venha me salvar disso. Que o Senhor venha me socorrer. Vai ser o Senhor que vai ser meu advogado. Estou eu colocando essa causa, meu advogado fiel, nas tuas mãos. É dessa maneira que o Espírito Santo está falando com você. O final daqui, se você for ler, é a vitória. Ezequias vai lá, arrasa com o reino esse rei da Síria, o Senaqueribe. Cala a boca desse caluniador. Não é para você sair arrasando, não, que eu estou falando, arrasando com os seus acusadores, pessoas que se levantaram aí contra você. Não. É contra o inimigo, o demônio que está agindo atrás dele, o Senaqueribe que está agindo atrás dele. É pisar na cabeça da serpente, pisar na cabeça de Satanás. Através da palavra, através da unção do Senhor, através de andar com o Senhor. E na obediência com o Senhor. Eu profetizo que você vai ser como Ezequias. As 3 unções que fala aqui nessa palavra. A coragem que ele teve, você vai ter. E eu vou ter. A mesma sabedoria que ele teve e a prudência que ele teve, eu vou ter e você vai ter. E a mesma obediência à palavra do Senhor, ao Espírito Santo que ele teve, você vai ter. Mas ainda tem pessoas aqui que vão se converter ao Senhor. E eu te falo, o melhor presente que você pode ter de tudo é o Espírito Santo na tua vida. Porque esse sim, vai poder te dar a paz que você tanto necessita. A paz que o mundo necessita. O amor que você tanto necessita. Pode ser que teu pai, tua mãe, as pessoas que estão do teu lado não te amem. Mas você vai sentir um amor tão grande dentro de você. E você não vai sentir falta nem necessidade de amor nenhum. De ausência nenhuma de amor. Sabia? Também a mansidão. Quando alguém vier te afrontar, você vai ficar calado. Não foi assim com Davi? Davi
ele estava fugindo do seu filho Absalão. E nesse período que ele estava fugindo do seu filho Absalão, ele recebeu esses dois conselhos, de Hussai e de Aitofel. Ele estava fugindo, sabe? E aí, Davi ele passou por um lugar, por um vilarejo, e teve ali um homem que o acusou de homem Belial, Simei. Simei era um homem Belial, ele sim, um homem sem luz, que no hebraico diz sem luz. Ele foi lá, enquanto ele passava, ele falava: homem Belial, homem que traz desgraça. O acusou sobre tudo aquele mal que estava acontecendo com ele. E aí teve um dos soldados de Davi, falou assim: ó, deixa que eu mate esse cão morto aí. Davi falou assim: não toques, porque Deus está vendo essa afronta, tá? Deus está vendo essa afronta na tua vida. Não toques, porque Deus está vendo essa afronta. E um dia Deus vai me abençoar. É dessa maneira, a mansidão. Aleluias, meu Deus. Exaltado é teu nome. Eu profetizo que você vai vencer essas afrontas, essas humilhações, essas situações difíceis. Por esses dias você vai ver a mão estendida do Senhor. Por esses dias você vai se lembrar dessa palavra. Sabe, eu vou terminando por aqui, mas o Espírito Santo pediu para eu cantasse esse louvor, e eu vou cantar aqui para você, tá? E aí logo nós vamos orar. Olha só, presta atenção nesse louvor. Gadol Elohai, Gadol Elohai, Shiro Kikadol Elohai, Eshadai Ire, Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Você não precisa temer nenhum Senaqueribe que se levanta na tua vida, porque hoje o Senhor te levanta em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração nesse momento e pede para que o Senhor fale com você. Como de costume, eu peço para o Espírito Santo estar orando através de mim. O Espírito Santo, ele sabe interceder por nós. Ele sabe orar. Ele vai poder falar melhor do que eu, viu? Meu melhor amigo vai poder falar melhor com você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu peço para que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja falando, Senhor Jesus, com eles, meu Pai. Oh, Espírito Santo, interceda. Tens liberdade, Espírito Santo, para poder falar através de mim. Santo Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Me coloco na sua presença, Senhor. Tens liberdade, Espírito Santo. Senhor, eu coloco a cada um deles aqui, Senhor, nas tuas mãos. Meu Pai, existe ovelhas que estão aqui, que estão ouvindo essas palavras, e elas vão aceitar ao Senhor. E o Senhor diz que a cada um a qual o Senhor me entrega, eu não vos deixarei perdidos. Senhor, por eles eu clamo. Pai, dê a eles a tua força para vencer todo esse mal. Senhor, meu Deus, vai tocando. E cada um deles que ouve aqui, Pai, os guarde na tua presença, os consagra na tua presença. Senhor, que eles venham buscar cada vez mais o teu Espírito Santo. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, de cada palavra, atos, ações que cometemos contra o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, nos lava, Senhor. Eu lhe suplico, meu Deus,
para que não venha tirar o teu Espírito doce e valente Espírito Santo de nós. Senhor, vai de encontro, Senhor, a essa casa que o Senaqueribe se levantou fortemente na mente desse homem para afrontar palavras para essa mulher. E ela fala assim: já não estou mais aguentando isso. A vontade de me divorciar, a vontade de sair daqui. Meu Deus, o Senhor não vê isso tudo que eu estou passando. Mas filha minha, escuta as palavras da qual eu falei com você. Vai de encontro, Senhor, também a esse empresário que está se perguntando: o que devo eu fazer? Vai de encontro às finanças. E Pai, que ele venha ser um homem reto na tua presença, entregando os dízimos de um coração grato. Meu Deus, vai de encontro também às pessoas aí que estão andando errantes, que saíram do teu caminho. Traga elas para perto, Jesus. Faça com que, Senhor, elas venham reconhecer os seus pecados. Venha reconhecer que ela precisa ter um conserto com o Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, por esses dias, guardando e protegendo eles. Em o nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, espírito da loucura, espírito da esquizofrenia, da depressão, espírito do álcool, espírito das drogas, espírito da prostituição, espírito maligno que atua de madrugada, fazendo com que a pessoa tenha desejos horríveis, pensamentos horríveis. Eu repreendo todos esses pensamentos, esses desejos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo você, potestades, que estão agindo nas finanças, que estão agindo sobre esse comércio, que estão agindo sobre essa causa na justiça para travar. Sai agora em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito da perturbação, espírito da morte, sai agora em o nome de Jesus. Jesus, te repreenda agora. Sai da vida deles. Espírito da rebeldia, sai da vida deles agora. Pai, eu os coloco, Jesus, nas tuas mãos. E agora eles são teus, Senhor, para o Senhor os guardá-los e os protegê-los até o dia que o Senhor vem. E Ele vem para levar a todos nós para Ele. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Meus amados, a live vai ficando por aqui. Eu peço que vocês compartilhem, ajudem a palavra do Senhor. Depois eu vou estar transmitindo ali no YouTube. Era para eu estar fazendo no YouTube, mas aí, por alguns motivos, eu acabei fazendo aqui também, tá? Então assim, eu vou estar transmitindo lá. Quem foi pro YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva. Não é para me promover, é porque o Senhor tinha falado assim para mim. Eu tô na obediência, é melhor obedecer, né? O Senhor tinha falado assim para mim que esse meu chamado, ele ia para mais pessoas, que eu não podia me calar, porque tudo que eu tô falando aqui, você pode ver que é tudo revelação da parte do Senhor. Eu não venho aqui para falar algo que eu quero. E aí o Senhor quer que essa palavra chegue a mais pessoas. E também o Senhor falou assim, que ia ter mais pessoas que também estariam sendo usadas como eu. Então, me ajude, eu lhe peço. Seja solidário com a obra do Senhor, tá bom? Eu não estou pedindo ali para você deixar dinheiro algum. Se você, não, a palavra de Deus não é vendida. Eu só estou pedindo para você compartilhar a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Até mais, fiquem com Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus abençoe você poderosamente e ricamente. Deus abençoe.